Bom dia, professor. Bom dia. Em nome da BPP, né, eu agradecemos o convite que o senhor aceitou, né, para fazer parte dessa sessão dos nossos comunicados, né, que desde o início de 2022 a gente vem fazendo entrevistas com profissionais que atuam de modo significativo para as mudanças sociais, com compromisso também de contribuir para o desenvolvimento da psicologia política no Brasil. Então, a gente fica muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite. E também me sinto honrada, né, principalmente pela posição que hoje eu sou a sua sucessora, né, na representação da nossa região Centro-Oeste, na Associação Brasileira de Psicologia Política, né. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do senhor e depois você pode. Posso lhe chamar de você? Claro, claro, por suposto. Bom, o professor Fernando Lacerda Júnior foi presidente da ABPP na gestão de 2015 a 2016 e foi presidente da regional, vice-presidente da regional da ABPP, região Centro-Oeste, na gestão 2017-2018 e 2019-2020, né? Aí, em 2020, eu entrei nessa tarefa de sucedê-lo. O professor é graduado em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado em Psicologia pela mesma universidade e atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Goiás, tem grande experiência na área da psicologia, especialmente na psicologia social, pesquisando e atuando principalmente com as temáticas da psicologia da libertação, psicologia social, psicologia crítica, marxismo e psicologia comunitária, e também fazendo um grande papel na área, fomentando o debate na área dos direitos humanos, direitos trabalhistas, questões do trabalho, né? E dessa sua inserção, atualmente o senhor está atuando na nossa entidade sindical, né, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, né, o nosso está aí nessa batalha das condições e precarizações e melhoria das condições de trabalho da nossa categoria docente, né? Bom, como nós estamos ainda terminando o mês de maio, e uma informação importante que decidimos para fazer uma divulgação de uma forma mais sistemática nos nossos comunicados, então, entre tantas as demandas que a gente tem para a psicologia política, o mês de maio representa um ponto importante, a questão de pensar, refletir mais sistematicamente a classe trabalhadora, essa condição de precarização que nós vivemos cada vez mais, né, na categoria, na classe dos trabalhadores, perdas de direitos, o adoecimento, né, de trabalhadores e trabalhadoras. Então, em função disso, essa nossa conversa, que vai compor também as demandas do mês de maio, né, para a psicologia política. Então, vamos começar trabalhando sobre alguns aspectos dessa questão do trabalho e da precarização das condições de trabalho, né? Mas para a gente começar a nossa conversa, professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre alguns pontos da sua trajetória profissional, como o senhor vem atuando no campo da psicologia política e pensando também esse contexto que vivemos agora. Se eu pudesse fazer uma breve fala sobre isso. Então tá. Bom dia, Zaira, né? E bom dia, boa tarde, boa noite, ou o que seja, para quem for assistir, né? Então,
A realidade, na realidade, assim, né? Eu não sou bem estudioso do campo da psicologia do trabalho, né? Das interfaces, do tema do trabalho. É que, assim, né? Como você falou, né? Um pouco por conta da militância no movimento sindical, né? E um pouco também pelo marxismo, a gente é obrigado a discutir essas coisas, né? Não tem muito o que fazer. E acho que isso é um pouco minha aproximação com a psicologia política, assim, né? Desde a graduação, assim, né, os campos da psicologia social, da psicologia política, da psicologia comunitária, eram os campos que eu gostava, né, era onde eu achava textos ali sobre movimentos sociais, democracia, né, foi aonde eu achei, né, os primeiros autores marxistas que me influenciaram no campo da psicologia, e, e aí um pouco, né, pelo contato especialmente aqui com o Domênico Ur, que trabalha aqui na UFG comigo, né, eu dei uma reaproximada da BPP, porque da Associação Brasileira, né, de Psicologia Política, porque minha relação era um pouco mais de longe mesmo, assim, né, de participar de algum evento, acompanhar a revista, essas coisas, mas nunca uma participação muito orgânica, assim. Aí o Domênico me puxou bastante para participar dos fóruns da psicologia política, né? A gente organizou um evento aqui, se não me engano, foi em 2014, que foi um evento razoavelmente grande, assim, organizado pela BPP, né? Que foi o Simpósio de Psicologia Política. E aí a gente vai engrenando, assim, vai participando das coisas, né? No campo da psicologia política, assim, o tema da política, né, assim, o Marx fala lá, né, na 11ª tese lá sobre o Feuerbach, né, que a questão não é só interpretar, mas transformar o mundo, né? E para a gente transformar o mundo, a gente precisa lidar com o tema da política, né? Não tem como, né? Foi um pouco assim, né? Que tentando interpretar e transformar o mundo, né? A gente tem que lidar com o tema da política, dos processos políticos, como que eles atravessam não só a Constituição de processos, sei lá, formais, jurídico-políticos, né? Mas nossa própria Constituição como sujeitos, né? Das mais variadas maneiras, né? Desde estruturando as condições sociopolíticas básicas que a gente enfrenta, né? E como isso vai afetar nossa saúde, nossa educação, né? Etc. Mas também no nosso cotidiano, né? Uma sei lá, né, o Martin Baró, por exemplo, né, ele falava, né, sobre a violência. Olha, violência tem um monte de coisa que vai definir a presença da violência na nossa vida cotidiana. Uma delas é um contexto possibilitador, né? Se a gente tem uma sociedade, né, em que a violência é difundida como modelo de resolução fundamental de conflitos, né, obviamente a gente vai ter pessoas mais violentas, né, essas coisas. Então, a política é fundamental, né, nesse processo de criação de condições possibilitadoras ou limitadoras, né, da nossa subjetividade no dia a dia. E acho que é um pouco por aí que eu tô, né? Ultimamente, na verdade, eu tenho mais trabalhado, né, com o campo da história, de estudar um pouquinho a entrada do marxismo na história da psicologia política, e em especial, né, resgatando e divulgando um pouco a obra do Martin Baró, né, que foi uma figura fundamental da psicologia política latino-americana que começou a se configurar a partir da década de 80, né? Eu considero a obra dele uma obra assim, bastante inspiradora, um ponto de partida muito importante para a gente pensar as nossas realidades, nossas problemáticas, etc. E acho que ultimamente eu tenho ficado aí um pouco por aí, né? É isso. Ótimo, professor. Então, e aí, então, considerando toda essa trajetória do senhor, considerando principalmente o que o senhor traz na perspectiva dos estudos marxistas, do trabalho, e principalmente Martin Baró com a teoria da libertação, né, com a psicologia da libertação, como que o senhor percebe, nesse atual momento político, né, esse cenário político do Brasil que nós estamos vivendo, um governo que se configura
nitidamente, né, retrocessos e nos impõe vários desafios, né, especialmente para a classe trabalhadora. Como que seria nesse contexto, né, a gente acabou de passar aí pelo dia 1º de maio, e a questão trabalhista, qual o significado desse 1º de maio, esse Dia Internacional para o trabalhador e para a trabalhadora? Como o senhor pensa isso? Essa é uma pergunta complexa. Assim, eu venho trabalhando, né, com... Vamos pensar o seguinte, assim, né? Primeira coisa, né? O capitalismo sempre significou crise, né? O movimento de produção do capital necessariamente produz crises, etc. Né? Próprio, né, quando a gente fala do Marx, etc., quando a gente pensa a história do marxismo, etc., as origens, né, o marco inaugural, né, a publicação do Manifesto Comunista, que foi publicado em 1848 pelo Marx e o Engels, mas como parte, né, como o texto fala, né, era um manifesto de lançamento da Liga dos Comunistas, do Partido Comunista na Alemanha, como parte de uma série de revoltas que ocorrem em toda a Europa, né, que ficou conhecida ali como Primavera dos Povos, tal, que é uma primeira resposta, né, da classe trabalhadora às primeiras crises capitalistas, propriamente capitalistas, que ocorrem na Europa entre 1830 e 1848. Então, vamos dizer assim, né, o aparecimento do marxismo na história, né, tem relação com o aparecimento de um sujeito político, que é o mais prejudicado pelas crises capitalistas, né, que é a classe trabalhadora. Né? E, em alguma medida, né, o nosso 1º de maio é uma referência a isso. Né? O Dia Internacional do Trabalhador, da Trabalhadora, ele é um dia, né, que nasce, né, como referência a partir de uma luta, né, de trabalhadoras, especialmente, inclusive, e trabalhadores, né, que estavam em greve. Isso é uma greve que é duramente reprimida e é usado como referência internacional, né, de dia de luta, etc. Né? Para quem já participou, né, por exemplo, de algum 1º de maio, em alguma sociedade, né, tem alguns setores, né, que vivem puxando aquela palavra de ordem, dia de luto e dia de luta, né, resgatando um pouco a memória, né, dos que caíram lutando e atualizando ela, né, defendendo os direitos da classe trabalhadora, o seu projeto, algum projeto de sociedade alternativo ao capitalismo, etc. Né? E aí tem um monte de grupos com suas várias concepções de projeto de mudança para o país, etc. E hoje, o que significa hoje a gente defender os interesses da classe trabalhadora? Né? Eu concordo muito com a tese, né, que o Istvan Meszaros, né, que é um marxista húngaro que faleceu recentemente, faleceu na Inglaterra, um ex-discípulo de um filósofo húngaro também, o George Lukács, ele fala, né, que a partir da década... tem uma crise capitalista fundamental, né, no final da década de 60, que expressa o esgotamento de um período que o Eric Hobsbawm, né, chama de os anos dourados do capitalismo, que é o período pós-guerra. Né? Depois que acabam as duas grandes guerras, né, do início do século XX, entre a década de 40 e a década de 70, a gente tem o chamado 30 anos gloriosos, que é um período de crescimento capitalista, né, e que possibilitou, né, especialmente nos países centrais, né, a construção do chamado estado de bem-estar social, concedendo direitos para a classe trabalhadora, etc. Uma coisa, né, que ocultam nessa história, né, é que a construção do estado de bem-estar social, né, na Europa, né, aparece combinada também, né, com ditaduras militares na América Latina, né, com um processo de aprofundamento da exploração capitalista na Ásia, na África, etc. Né? Então, nisso aqui a gente já vê um pouco a grande coisa que é esse período, né, de
que começam a discutir, olha, o capitalismo talvez possa superar suas contradições, porque está concedendo vários direitos, olha o que é ser um trabalhador na Suécia, na Alemanha, etc. Tem direito, tem moradia, tem educação, tem saúde gratuita, etc. Isso não era uma realidade para a maior parte da humanidade, né? E também só existia, né? Porque ainda a gente tinha ali do ladinho, né, da Europa ali a União Soviética, né? Que com todas as contradições, com todos os limites, né? Pela existência de uma economia planificada, né, possibilitava a concessão de direitos para a classe trabalhadora. Hoje a gente pode ver isso, por exemplo, né, aqui no nosso continente, né, com Cuba, né, que é um país minúsculo, né, ali pertinho, do lado dos Estados Unidos, país que sofre vários embargos econômicos, mas que a existência de uma economia planificada possibilita, né, uma das menores taxas do nosso continente de morte por Covid, né, um sistema de saúde universal e gratuito de verdade, né, um país que tem um PIB muito menor que o nosso, por exemplo, mas nenhuma criança dorme na rua e não tem gente morrendo de frio quando bate uma frente fria, essas coisas, né? Então, mas o que o Mesaros fala? Olha, esse ciclo de crescimento possibilitado após as duas guerras se esgota a partir dos anos 70. E aí, a partir de então, o capitalismo atinge os seus limites no sentido de que, para ele continuar se reproduzindo, a gente não tem mais essa coisa de crescimento, sei lá, né, o bolo vai crescendo, aí quando a gente divide, sempre vai ter uma fatia maior para as pessoas, né? Coloca, agora o capitalismo, para continuar se reproduzindo, ele precisa ampliar a dimensão destrutiva dele. Ou seja, existe inicia-se um processo de, vamos dizer assim, de regressão civilizatória, no sentido de que as condições de vida precisam se barbarizar mais para que o capitalismo continue se reproduzindo. E acho que hoje em dia dá para a gente ver como estava correta essa interpretação, porque o que a gente tem hoje, né? Tem ameaça climática, certo? Então, o processo de reprodução do capitalismo envolve, né, destruir uma relação cada vez mais predatória, né, na relação do ser humano com a natureza, né, uma relação profundamente destrutiva. Hoje, aí, né, com a guerra da Ucrânia, a gente está vendo a ressurreição dos combustíveis fósseis, né? Olha, vamos substituir o petróleo, o gás russo, pelo carvão, né? Não tem nada mais poluente, destrutivo que carvão, né? A segunda coisa, né? É um processo de retirada de direitos, de aprofundamento. E quando a gente está falando de retirada de direitos, significa aprofundamento da exploração, né, da classe trabalhadora. Então, botar menos pessoas para produzir mais e explorando mais, né? Pagando menos, né? Etc. Né? Quando a gente tem um sistema de saúde gratuito, etc., né, a gente está falando na medida, né, em alguma medida, de reduzir os custos de vida do meu cotidiano. Né? Eu, ao invés de, sei lá, né, gastar dinheiro, né, com médico, com convênio privado, o Estado está pagando por isso, né, e eu posso utilizar o dinheiro para consumir, etc., etc. Né? Isso era um pouco o projeto do capitalismo até ali os anos 70. Com a ofensiva neoliberal, a ideia é que o Estado, né, reduz a intervenção social dele, então reduz, né, o financiamento, né, de equipamentos públicos, etc., mas mantém apesar da retórica neoliberal, fala que o Estado não pode intervir na economia, né, o Estado mantém uma profunda intervenção econômica, só que sempre em favor, né, do mercado financeiro, né, em especial, né? E isso significa, né, que o Estado para de garantir, né, melhores condições de vida para as pessoas, né, e aí possibilitar elas reproduzir, e passa a financiar o lucro, né, o lucro de especuladores, de detentores de títulos da dívida pública, ou que seja, né, salvando bancos que quebram, né, não sei se o pessoal deve lembrar, alguns anos atrás, quando o banco do Silvio Santos quebrou, né, o Estado foi lá, salvou ele, etc., por aí vai. Perdão de dívidas, né? O velho da Avan nunca é preso, um cara deve milhões para o Estado, o cara não vai para a cadeia. Agora, imagina um trabalhador que rouba uma manteiga vai para a cadeia. Agora, o cara rouba o equivalente a milhões de potes de manteiga, né? E circula livremente, anda de motocicleta, etc.
E essa crise, assim, eu vou fechar a resposta com isso aí, que eu acho que eu fui longe, né? Essa crise se agrava a partir de 2008, 2009, né? Quando o mercado financeiro, aquela coisa de até, né, o início ali do século XXI, tinha toda essa ilusão de que essas bolhas especulativas que a gente tinha, né, a bolha do Vale do Silício, a bolha imobiliária, não sei o quê, tudo isso ia se expandir e garantir um crescimento infinito, lucro infinito para todo mundo. A gente tem uma crise no mercado financeiro, né, que começa lá nos Estados Unidos, né, com a quebra de uma série de bancos, né, a partir de especulações, etc. E essa crise tem rebatimentos, né, na economia real, né? O mercado financeiro não é só especulação, né? Tem relação com a economia real. E aí a saída, vamos dizer assim, burguesa dessa crise é colocar a classe trabalhadora para pagar a conta. Ou seja, acelera-se, intensificam-se, né, um conjunto de medidas, né, conhecidas aí como de austeridade, que significa basicamente, né, retirar direitos, reduzir salários, congelar salários, botar a classe trabalhadora para pagar a conta, literalmente, né? Uma série de... a gente não dava mais, né, e especialmente para o Brasil, né, um país de um capitalismo dependente, periférico, uma relação subordinada com o mercado financeiro internacional, né? Não dava mais para a gente, para a grande burguesia internacional, produzir governos em que, olha, a gente garante a maior parte da fatia do bolo aqui para poucos, né, para os 1%, e a gente vai tacando umas migalhinhas ali para os 99%. Vamos ficar com tudo, porque o lucro aqui está menor, a gente não quer quebrar, etc. e tal, né? E essa crise começa a rebater aqui no Brasil um pouquinho depois de 2008, 2009, né? 2013, 2014, começa a aparecer os primeiros sinais. 2015, isso se manifesta explicitamente, né? O próprio governo Dilma, naquele momento, começa a realizar uma série de cortes sociais, né, na educação, na saúde, alguns dos piores cortes que a gente teve nos primeiros 15, 16 anos do século XXI foram realizados pelo governo Dilma, como tentativa de reduzir o impacto dessa crise aqui. E a burguesia aqui, né, começa a... É inaceitável um governo que... assim, é uma coisa muito doida, né? Assim, um governo que concede alguns poucos direitos para a classe trabalhadora era inaceitável naquele momento. Precisava passar uma agenda extremamente acelerada de contra-reformas, de retirada de direitos. Organiza-se um golpe, né, que derruba a Dilma ali em agosto de 2016, né? Foi agosto, acho. Foi por volta de agosto. Em 2016, tenho quase certeza que é agosto. E vem o Temer passa um pacotaço de contra-reformas, né? Uma série de... e alguns dos piores cortes que a gente viu em ciência, tecnologia, educação, saúde, aí só vai piorando a realidade, né? E depois vem uma saída ainda mais destrutiva. Não bastava, né, toda a barbárie que já tinha sido o governo Temer, né? A saída de extrema-direita, né, é uma saída de, olha, é o capitalismo, né, o Brecht, né, ele tinha uma expressão meio pesada, que ele falava assim, né, ó, o capitalismo sempre está grávido de fascismo, assim, a possibilidade do fascismo, né? Ele fala assim, na verdade ele usa um termo bem mais pesado, ele fala, a cadela fascista sempre tá sempre no cio no capitalismo, né? Essa é uma frase dele, mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Que a extrema-direita, ela é o capitalismo em sua face nua e crua, no sentido de que, olha, vidas de pessoas, isso aí tudo é lixo. O que a gente tem que garantir é o lucro, garantir a economia funcionando, e o resto, que morra, né? É isso, a gente precisa para isso, né? Por exemplo, como Hitler fez, né? De câmaras de gás, né? Para tocar fogo em comunista, em judeu, em gay, em lésbico, toca fogo em todo mundo ali. E Bolsonaro, né? Se quiser, deixa aí morrer milhares de pessoas aí na Covid mesmo, que isso é bom para o Estado. Quem está morrendo é velho, né? Essas coisas aí, isso é bom para a gente, é bom para a economia, etc. Né? Isso nunca é colocado nesses termos, né? É colocado como uma negação. Não está rolando nada, né? Não está acontecendo nada. Mas a extrema-direita é isso, é o capitalismo em sua pura face.
sua indiferença em relação à situação de vida dos 99% e uma atuação constante e permanente pelos 1%, né? O melhor exemplo disso foi semana passada, né, com a visita do Elon Musk, né, o homem mais rico do planeta, aqui, né? O governo parecia um cachorrinho submisso, né, lambendo as botas do Elon Musk, assim, de um jeito brutal, né? Uma coisa... vivem falando, né, de Brasil acima de tudo e tal, mas é sempre abaixo das botas do imperialismo e do capital, né? É sempre um cachorrinho mimado, comportado, como se comportaram em relação ao Trump, né, e etc. E aí também, agenda de retirar os direitos, né, privatizações, e piora das condições de vida generalizada da maior parte da população, né? Em especial, né, última palavra, desculpa, mulheres, negros, né? Combina-se isso, né? Um projeto genocida, né? Amplifica-se a violência nas periferias, etc. Porque a gente preservar a vida humana já é insustentável para o capital. Então, as saídas de extrema-direita, elas se popularizam pelo mundo, né? Elas se difundem pelo mundo, né? Passa a ser uma saída para setores da grande burguesia. O problema é que é uma grande instabilidade, né? Um grande caos em toda a sociedade, que acaba sendo chafurdando para a própria burguesia também, né? Desculpa aí, eu sou falando demais. Nada, professor. É ótimo ouvi-lo, né? E assim, a gente vive um momento de, sim, eu não sei mais se a gente se causa uma indignação e, ao mesmo tempo, a gente quer lutar e essa indignação não pode nos imobilizar, né? Então, assim, é bom ouvi-lo e é muito estarrecedor a gente ver todo esse processo, né, que a gente pensa que, olha, ninguém está fazendo, não, existe um programa, existe um planejamento arquitetado, né? Sim, sim. Então, e estamos agora, a gente está vivendo um momento, né, de próximo às eleições, né? Então, é um momento de tensões, de articulações políticas, né? Para que a gente, como é que vai se manter, né, determinados processos, né? Como que, diante de tudo isso que o senhor coloca, né, como que fica a discussão sobre os direitos humanos, direitos trabalhistas, né, nos programas dos candidatos, né? Sobretudo desses dois candidatos, né? A gente tem aí um representante, né? Da esquerda, né? De um pensamento mais voltado para fazer algum contraponto, mas ao capitalismo, né? A esse jogo, né? Que é o candidato Lula, né? Luiz Inácio da Silva, e o candidato Bolsonaro, sobretudo nesses dois, como que a gente pensa esse embate, essas negociações, essas articulações para esse processo eleitoral? O que a gente poderia falar sobre isso? Vamos, assim, né, eu vou... Coisa de marxista, sempre voltando para trás, né? Vamos dizer o seguinte, né? É muito interessante a gente pensar que isso é um sinal disso que a gente estava falando de regressão civilizatória dentro do capitalismo hoje, né? Os direitos humanos, né? Quem cria, né, os direitos humanos é a burguesia, né? Após a Revolução Francesa, né, vem a Declaração dos Direitos do Homem, que aí hoje, né, se configurou, né, que a ONU, né, vai atualizando os documentos, né, sai desse termo, né, Declaração dos Direitos do Homem, vai para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tal. Mas os direitos humanos são um projeto, vamos dizer assim, burguês, né, de garantir, né, a ideia de que e que de fato foi um avanço civilizatório a existência dos direitos humanos, né? Assegurar direitos básicos para a vida de cada indivíduo, né? É um salto em relação ao que existiu antes na história, né? Vamos lembrar, antes na história, né, feudalismo, tinha os seres humanos de verdade, né, o senhor feudal, e tinha o resto que podia ser absolutamente descartado, né? Tinha o sangue azul e tinha o sangue vermelho, sim, vamos dizer, né?
a ideia, né, de uma igualdade formal é uma ideia importante, né, que aparece na história, né, a ideia de que, pelo menos formalmente, né, temos algum grau de igualdade como seres humanos, etc. Obviamente, todo mundo sabe, né, as coisas não se concretizaram bem assim, né? Logo depois da Revolução Francesa, que foi o que de melhor a burguesia ofereceu para a humanidade, né? Tem aquela militante feminista, né, a de Gouget, que escreve a Declaração dos Direitos da Mulher. Aí a rapaziada falou, não é muito bom isso aí, não. Põe ela aí na cadeia e depois corta a cabeça, né? E da mesma forma, né, todo o período posterior, na verdade, o termo comunismo, né, por exemplo, a origem histórica, né, nasce com uma revolta, que era a revolta dos comuns, né, que foi dirigido por um carinha chamado Gracchus Babor, lá, e a ideia era, olha, veio aqui as revoluções burguesas, tal, a gente defende isso, mas a igualdade é formal, o que a gente quer é uma igualdade real, a gente quer igualdade real, e essa igualdade real, né, a luta pela criação de uma igualdade real foi o que originou o termo comunismo, etc. Né? E isso é um pouco toda a situação histórica hoje. Só que o capitalismo regrediu tanto hoje, né, que a própria ideia de defesa de direitos humanos entra em contradição com o funcionamento do sistema. Então, você defender bandeiras que foram criadas pela burguesia, né? Por exemplo, hoje, né, esses dias aí, estava vendo um áudio, uma porcaria aí que o Bolsonaro estava comentando, alguma coisa sem terra, e assim, né, falando como, olha, né, a luta pela reforma agrária é um grande crime, né? Sendo que a reforma agrária é uma bandeira burguesa, assim, pegar terra e distribuir para as pessoas produzirem, né? Foi a burguesia que criou isso na história, etc. Né? E hoje isso é irrealizável, hoje é inaceitável nos marcos do capitalismo atual, né? A ideia de a gente distribuir terra para as pessoas produzirem, por exemplo, comida, e aí reduzir o preço dos alimentos no mercado interno, né? Isso entra em contradição com o agronegócio, que quer produzir para exportar, né? E aí, para produzir para exportar, né, você tem que destruir a natureza sem compromisso nenhum com qualquer tipo de sustentabilidade, explorando o máximo de trabalhador possível, etc. Né? Então, por exemplo, eu sou aqui do estado de Goiás. Aqui, né, o agronegócio é fortíssimo, né, no interior, etc. E a gente tem, no interior aqui do estado, uma série de municípios, né, que plantam aí as coisas, sei lá, né, ou insumos básicos para por exemplo, né, tem muita plantação de sorgo que serve para alimentar boi, né, que é muito importante aí, sei lá, para a produção de carnes, né, muita coisa para produção de combustíveis, etc. Tal. As fazendas que ocorrem aqui, né, tudo são fazendas que fazem uma produção, vamos dizer assim, terceirizada para grandes companhias como, sei lá, né, Shell, que vendem biocombustíveis, etc. Mas os empresários aqui, os donos de fazenda aqui, tocam terror com emprego de trabalho escravo, exploração de trabalho infantil, etc. O próprio governador do estado aqui foi investigado por denúncias e chegou a defender, quando era senador, foi contra um projeto que criminalizava o emprego de trabalho escravo, para vocês terem ideia da coisa toda que a gente está enfrentando aqui, né? Isso tudo, estou dizendo para mostrar o seguinte, né? O que a gente tem hoje? Né? Tem um processo histórico, né, de aprofundar processos de exploração, tudo em nome do lucro, né? Tudo em nome do lucro de alguns poucos, etc. Esse tema fundamental, eu acho que isso não está em disputa hoje, no nosso embate político. O que está em disputa hoje, eu acho que está uma coisa assim, um pouco mais básica. Olha, de um lado a gente tem um genocida e do outro a gente tem o resto, assim, né? E eu acho que o embate está um pouco nesses termos hoje. Então, a questão fundamental é que, assim, né, a extrema-direita foi um desastre tão grande, né? E esse governo de extrema-direita foi um desastre tão grande, né? A gente pensar que, assim, em números oficiais, né, a gente já chega nos 700 mil mortos, etc.
Isso é número oficial, né? A gente sabe o problema das subnotificações, o sofrimento, né? Quem não conhece ninguém que não faleceu por Covid, né? Não existe isso mais no Brasil, tá? Na pauta econômica, né? O aumento dos preços, né? Da energia, do combustível, dos alimentos, né? Num salto assustador, né? A destruição da natureza, já tendo efeitos imediatos no nosso cotidiano hoje. Esse governo foi um desastre até para a própria burguesia, assim, porque é um cara, é um governo que o projeto é destruição, literalmente assim, destruição e favorecimento, né, dos lucros privados aí da família Bolsonaro, né, via os métodos mais espúrios que a gente pode imaginar. E isso cria uma situação de absolutamente instabilidade no país que acho que não é interessante para ninguém, né? Eu acho que a burguesia brasileira, por muito tempo, aí ficou tentando apostar aí numa saída Moro, né? Primeiro o Luciano Huck, aí, graças ao Faustão, o Faustão salvou a gente do Huck, né? Porque saiu da Globo, aí o Huck falou: entre ser presidente e ganhar 1 milhão ali por final de semana, é melhor ganhar 1 milhão, né? Mas apostar, né? Imagina a gente hoje, né? Discutindo, olha, tal, Bolsonaro, Luciano Huck, Lula nas pesquisas, né? Que loucura. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: o grau de destruição é tão grande que começa-se a buscar uma alternativa, né? Uma saída era tentar essa coisa da chamada terceira via, né? Que o Ciro tentou ocupar espaço, né? E está fracassando brutalmente nisso, né? O Moro tentou, o Dória tentou, etc. Essa era a saída, acho que dentro da ordem, assim, mais tranquila para a nossa burguesia ultraconservadora, etc. Por outro lado, né, o governo Lula, que eu acho, ele não está se apresentando como uma alternativa anticapitalista. Ele está se apresentando como uma alternativa de conciliação de classes que seria mais estável do que qualquer outra coisa nesse momento histórico, né? E ele tenta se apresentar como uma alternativa de conciliação de classes, inclusive com a nomeação do vice que ele coloca, né? Que é o Alckmin, né? Eu acho que vim de São Paulo, né? Sei o que é o Geraldo Alckmin, assim, né? É um representante de um setor bem conservador, né? O Opus Dei realizou vários ataques contra a juventude lá em São Paulo, né? Etc. Mas essa aliança, né, se constrói um pouco nesse sentido, de mostrar que a alternativa lulista ela não é uma ameaça à ordem. O governo Lula vai tentar, né, um novo período de reestabilização da economia, etc, etc. Eu acho que a questão fundamental né, essa coisa de fazer um governo de conciliação de classes, em que você serve a dois senhores, né, você realiza políticas sociais para as populações mais desfavorecidas, etc, etc, e, ao mesmo tempo, mantém pagamento de juros da dívida, mantém lucros para empresários, etc., que foi um pouco a grande característica dos períodos lulopetistas. A grande questão é se isso é possível fazer nesse período de aprofundamento da crise do capitalismo em termos mundiais, né? Uma crise que foi piorada aí pela pandemia, uma crise que foi piorada pela guerra na Ucrânia, né? E que acho que ainda vai ser de longa duração, né? A questão Bolsonaro é algo tão lixo, tão desesperador, etc., que, de fato, né, o voto no Lula se torna atrativo para um amplo setor da sociedade pelo simples fato de que não é o Bolsonaro. Acho que essa que é a grande questão. A maior parte das pessoas estão indo para votar porque querem alguma política, né, que não seja genocídio, que não seja destruição, que não seja morte, né? E é nesse sentido que essa chapa ganha um atrativo. Mas eu acho que vai ser um governo que vai manter todos os retrocessos que foram aprovados no período anterior, né? Um grande limite para todos nós aqui, por exemplo, a emenda constitucional 95, que foi lá de 2016, né? Que é a chamada emenda lá dos gastos, o teto dos gastos, né? Que impede os investimentos em saúde, educação, seguridade social.
e para garantir o pagamento de juros da dívida, etc. Então, a gente está com os investimentos congelados, etc. Qualquer medida que signifique, né, um SUS melhor, né, uma escola pública melhor, né, etc., exige revogar essa emenda constitucional. E nenhuma das chapas coloca... O governo Bolsonaro fala, às vezes, de quebrar, mas somente no desespero para garantir a reeleição, né? Isso aí não vai ocorrer, né, etc. Então, eu diria o seguinte, que o embate atual está um pouco na coisa disso, de a gente ter uma política de que não seja genocídio e outra que é mais continuidade do mesmo. Eu acho que mais 4 anos de Bolsonaro vai significar o caos para a gente, vai ser... Eu não consigo... Acho que todo mundo aqui, né, perdeu muitos anos de vida durante esses 4 anos de bolsonarismo, etc. Porém, eu acho que não tem como a gente garantir uma saída estável hoje dentro do capitalismo. Então, por mais que esteja, né, e vou atuar para isso, assim, né, para uma derrota do Bolsonaro nas eleições, etc., eu acho que qualquer governo que assumir depois vai ser um governo de crise, porque vai ter que administrar uma crise capitalista que é muito maior do que um governo pode fazer. E aqui reside um grande perigo, que é a gente pensar que pode resolver o problema do bolsonarismo apenas eleitoralmente. Eu acho que há um risco real, se o bolsonarismo é a expressão da crise do capitalismo, e essa crise vai permanecer, o bolsonarismo não vai desaparecer com uma derrota no primeiro ou no segundo turno, o que seja. O bolsonarismo vai manter ativo, né, aquela base raivosa, negacionista, militante, né, deles, vai permanecer ativa e vai estar afiando a faca já, inclusive, para a preparação de golpes, né? Todo momento a gente vê o Bolsonaro falando de possíveis golpes, etc. E acho que a gente tinha que estar se preparando muito para isso, para enfrentar um cenário de golpe, etc., e não somente a gente se comportar eleitoralmente falando assim, né? Acho que a gente precisava estar construindo aí comitês por fora Bolsonaro, acima de qualquer outra coisa, que vão atuar antes, durante e depois das eleições para combater o bolsonarismo nas urnas e nas ruas, né? Essa luta nas ruas, eu acho que vai ser o principal campo de batalha que a gente vai ter que enfrentar no próximo período, né? Então, eu diria o seguinte, eu acho que o cenário não é muito bom no futuro, assim. Eu acho que qualquer governo que vier, né, com uma face humana ou não, né, ele vai ser um governo de muitas contradições, um possível governo Lula-Alckmin, né, vai ser um governo que vai manter ainda uma agenda, né, que não é de reverter tudo o que os golpistas fizeram desde 2016. Boa parte dos retrocessos que foram aprovados, né, sei lá, lei das terceirizações, PEC dos gastos, etc., muito provavelmente tudo vai se manter, e isso se mantendo, as condições de vida da classe trabalhadora não vão... Assim, qualquer coisa que vier depois melhora, né? Então, por isso que a gente... Mas ainda vai ser uma situação de crise, né? A gente ainda vai estar enfrentando o aumento dos preços dos alimentos, etc. Então, é uma situação muito difícil e complexa, eu diria. Mas, assim, né? Qualquer sujeito, né, com o mínimo de senso de realidade, né, que não defende a morte, o genocídio, né, tem que combater o Bolsonaro aí nas eleições, de qualquer forma. Certo, um senso de razão mínima. Exato. E aí, então, você tocou num ponto que eu estava, assim, querendo mesmo entrar, que são esses movimentos de resistência, estratégias, né? E eu vou falar de um estudo que eu gostei muito de ler quando eu li, né, e eu falei assim, olha, no momento da gente conversar sobre ele, sobretudo nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de que estratégias. Então, no estudo que você fez com o professor Domênico, que publicaram no artigo Ditadura e Insurgências na América Latina, Psicologia da Libertação e Resistência Armada, vamos tocar nesse ponto, né? Então, vocês apontaram, de certa forma, esse movimento de insurgência e salientam que a insurgência, ela vem da percepção dessas injustiças sociais, vivida,
tudo isso que os novos grupos políticos adotam uma postura, pegar nas armas e lutar pela revolução, né? Esses militantes, diz lá vocês no artigo, esses militantes tomaram a responsabilidade do país, pagando preço ao colocar as próprias vidas em risco, através da atualização de um imaginário e uma ação radical pela transformação social. Então, esse estudo que vocês colocaram na América Latina, especialmente como aconteceu isso. E nesse contexto que você aponta, né, e que você descreve muito bem, vê essas contradições, né, com a pandemia, nós tivemos um certo afastamento dos grupos de resistência das ruas. Né? Então, a gente teve, quer dizer, enquanto eles estavam fazendo carreatas e motociatas e iates, né, navegações e tudo mais, isso é muito simbólico, né, esse poder econômico, né, os grupos de resistência, vamos dizer, uma insurgência, né, que surge por meio sistemático das mídias sociais, que é um instrumento, né, que a gente tem, dada, por exemplo, essa entrevista aqui, que a gente pensa nessa perspectiva de estratégias, né, então, seria um instrumento de ação coletiva, então a gente não pega nas armas, a gente não vai para as ruas, estamos começando a voltar para as ruas agora, né? Então, quais seriam essas estratégias da esquerda frente a esse cenário, a essa violência, essa injustiça, precarização e todo... Então, face a esse processo, como seriam as nossas insurgências, né? Como pensar as questões na perspectiva, por exemplo, da psicologia política e da psicologia da libertação? Quais seriam esses movimentos de resistência, essas insurgências nesse cenário que nós vivemos hoje? Aí eu acho que vou até dar uma resposta curta. Não, pergunta bem interessante, né? Como você falou, né, Zaira? Esse texto, né, estava falando ali do pessoal, né, de um outro momento histórico, né, que avaliou, né, pensou, né, na luta armada como uma estratégia de resistência à ditadura militar. Eu acredito hoje, essa estratégia hoje, ela não é historicamente viável, né, e acho que ela já foi testada historicamente, assim, né, admirável, e acho que todo o respeito para todas e todos os companheiros que participaram dessa luta, e acho que manter a memória viva disso, né, é extremamente importante, porque se hoje, né, a gente está podendo... Isso é muito importante, né, eu estava comentando com os colegas, né, a gente está dando aula agora para uns meninos que nasceram, já era segundo ano do governo Lula, terceiro ano do governo Lula, né, e não passaram por umas coisas aí que, pelo amor de Deus, né? E se a gente pensar mesmo, né, no tema se a gente pode ainda fazer manifestação, né, sem ter que esconder os nossos ossos, etc., por conta de todos aquelas que vieram antes de nós, né, e caíram com armas em mãos para combater esse lixo histórico, né, que infelizmente o Brasil nunca conseguiu uma transição profunda para a democracia, porque assim, o Brasil manteve, né, várias coisas da ditadura, né, vide o Bolsonaro, né, vide, né, o Partido da Ordem, né, que era o Arena, né, depois virou o PFL, depois virou o DEM, agora essa porcaria chamada União Brasil, né, Aliança Brasil, agora eu não lembro o nome, é União, né, e esse restolho da ditadura, né, esses restos aí, né, eles continuam atuando na nossa sociedade, né, a polícia militar, né, é algo que restou da ditadura, etc. Mas acho que hoje, né, a única forma, eu acho que não, a luta armada não seria uma tática muito efetiva contra isso, né? Agora, qual a saída, né? Eu acho que a gente está num momento... o Benjamin, né, ele
tem uma expressão muito boa, assim, eu não vou conseguir reproduzir aqui agora do jeito genial que ele expressou aqui, mas ele falava o seguinte: olha, toda vez que, né, sei lá, uns estudantes pegam e organizam uma barricada numa manifestação, toda vez que alguém fecha uma estrada, toda vez que alguém taca uma pedra ali contra uma força repressora, né, você está atualizando a memória daqueles que vieram antes da gente, né? A gente resgata velhos métodos de luta, vamos dizer assim, só que atualiza nas condições atuais, né? E aí, acho que é bem interessante o exemplo que você usou das redes, né? Porque, assim, né, de fato, a organização de redes sociais, a existência de mídias sociais foi muito importante, por exemplo, para as jornadas de lutas que ocorreram em 2013, lá atrás, né? A divulgação, né, da repressão que a polícia estava agredindo os jovens, né, nas manifestações contra o aumento do preço da passagem. Isso foi generalizando, né? As mídias foram muito importantes, por exemplo, né, em manifestações que ocorreram no final de 2019 no Chile, né, que, em última instância, foram manifestações fundamentais e que têm relação com a eleição de um governo, que é um governo de centro-esquerda ali, mas que é melhor que qualquer coisa que estava lá, né? Lá tinha um neoliberal clássico, assim, que era o Pinheira, né? Eles não só derrubam o Pinheiro, como impedem a eleição de um cara de extrema-direita, né? E aí, nesse início do ano, o Boric, que é uma figura aí bem mais esquerdista que acho que a chapa atual que o Lula e o Alckmin aí, mas isso tem relação com movimentos de 2019, em que as mídias sociais também foram fundamentais. Só que as mídias sociais também, né, foram fundamentais aí, Twitter, né, WhatsApp, né, quem não lembra lá dos viúvos ali da ditadura, né, militando demais. Não, meu tio no Zap mandou isso aqui, né, e aí é uma porcaria, fake news, etc, né. Não, e que mundo, né? Vamos pensar, né? A mamadeira de piroca foi usada lá, né, para derrotar o Haddad nas eleições, e depois a gente vê aí o exército gastando milhões comprando prótese peniana, né? Assim, a história é uma senhora de caprichos muito. É muito significativo, né? Exato. Mas, então, o que eu estou falando isso porque, assim, me parece, eu acho o seguinte, os últimos anos, né, mesmo o ano passado, né, eu lembro que as primeiras manifestações ali, né, em 2020, na verdade, eu não lembro se foi em maio, quando começou aquelas revoltas das torcidas organizadas, e aí viraram manifestações antifascistas. Isso coincidiu com a morte, né, de pessoas negras, com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, com a morte daquele menino de Pernambuco aqui, né? E aí ganharam um tom antirracista e as pessoas, né, saíram assim, para as ruas para lutar contra o Bolsonaro. A gente estava sem vacina, etc. Né? Eu lembro a paranoia que era ir para a rua em 2020 e tal, por conta que, assim, né, quando o governo mata mais que o vírus, né, é responsabilidade nossa lutar contra isso. E aí 2021 também. E eu vi muita indignação ali. Eu acho que tem um elemento que a gente fala aí, né, indignação, revolta com as condições existentes. Eu acho que isso está muito presente na nossa sociedade hoje. Eu acho que o sucesso do bolsonarismo, em alguma medida, tem relação de ser capaz de canalizar essa indignação que existe na nossa sociedade. O grande sucesso do Bolsonaro lá atrás, eu acho que foi de ele conseguir se apresentar como cara anti-establishment. Eu vi muita, assim, eu não gosto muito da coisa do gado. Assim, tem as pessoas aí que, né, um setor aí da nossa classe média aí, que é estupidez mesmo, né, a barbarização da humanidade total, da classe média para cima, assim. Mas quando você vê setores populares defendendo o Bolsonaro, etc., quando você vai investigando ali, é muita raiva contra esse mundo que está existindo, né? E querendo uma mudança de verdade, etc. E aí eu acho que o bolsonarismo foi capaz de canalizar isso porque atuou de forma muito organizada, etc. Eu diria hoje, assim, que acho que a grande questão para nós, né, é como organizar nossas lutas, assim. Acho que tem muita luta ocorrendo, o povo negro tem muita coisa interessante fazendo nas suas lutas contra o racismo, assim,
né, desde, além da difusão, né, do combate cotidiano ao racismo hoje, por exemplo, nas universidades, etc., mas também coisas, né, lá no Rio de Janeiro, um pessoal da favela criou um aplicativo que para, tipo, já transmitir violência policial, quando eles já filmarem, isso já difunde para algum lugar, né? Isso é muito interessante, essas coisas, né? Lutas feministas também ocorrendo no Brasil e no mundo, fazendo coisas muito importantes, né? A resistência indígena que impediu, ou pelo menos atrasou, né, a coisa da aprovação lá do marco temporal, que ia significar roubo de terras indígenas, né? Em alguma medida, o movimento sindical, ano passado, impediu uma reforma administrativa que ia ser assustadora, né, e acabar com a ideia de servidor público, etc. Tem uma série de pequenas resistências em curso, né? O problema é que assim, a gente está enfrentando uma crise que é sistêmica e global, e a gente precisa oferecer uma resposta que é sistêmica e global. E eu acho que hoje o grande desafio é a gente pensar como forjar ferramentas de lutas que consigam colocar junto essas várias lutas que estão fragmentadas, né? Resgatando velhos métodos de luta, que eu acho que a gente precisa deles, certo? A gente não vejo nenhuma mudança significativa, por exemplo, sem realização de greves, por exemplo, porque greve significa que a gente impedir o processo de produção, circulação de mercadorias, etc. Mas também a gente precisa, né, de outras coisas. A gente precisa forjar instrumentos novos, forjar táticas novas, etc. E acho que sem a gente sintetizar diferentes experiências, né, para criar coisas novas, né, não tem muito... É impossível a gente criar o novo sem aprender com o velho e sem fazer síntese com o que está acontecendo agora. Para isso acontecer, a gente precisa de organização. Eu acho que esse é o grande problema. A gente precisa das pessoas se envolvendo mais com organizações políticas. E organização política, não estou falando do partido político legalizado só, né? Eu acho que organização em um partido político de esquerda é extremamente importante. Eu participo de um, disputo os rumos, eu acho extremamente importante. Mas quando eu estou falando de organização política, eu estou falando de envolvimento num sindicato, num movimento social organizado, etc. E esses movimentos também precisam se organizar em uma espécie de coordenação geral de lutas, etc. Né? Eu acho que eu acho que o nosso grande drama, né? Tem um marxista nosso, lá do Rio, né? O José Paulo Neto, ele fala: o déficit da esquerda brasileira é um déficit organizativo, né? Eu concordo muito com isso, né? O nosso drama é indignação, disposição de luta, acho que a gente tem. Eu discordo do pessoal que acha que a gente é só passivo, etc. Acho que no dia a dia a gente vai vendo pequenas lutas, resistências que mostram, inclusive, muita disposição de luta. O problema, acho que é generalizar isso para uma luta mais geral e global, né? Eu não sei se eu respondi, desculpa, eu acabei viajando aqui, mas... Não, ótimo, mas é essa questão. E eu acrescentaria dessa organização, eu acho que o processo, acho que Martim Baró também falava dessa questão de politização, né, da população, desse compromisso com a atuação. E aí, eu acho que eu queria... popular, acho que Martim Baró, Paulo Freire, eu acho que ainda podemos ter esses alicerces também, né, nesse processo. Não, ninguém acredita em mamadeira de piroca, né? Exato. Não, é muito interessante isso. Tem um documentário, ele está disponível aí no YouTube, aí, ele é longo, tem horas e horas, mas é fenomenal, chama A Batalha do Chile. Apesar de parecer que é algo muito distante da gente, é sobre o Chile pré-golpe do Pinochet lá em 73, né? Então, o cara fez o documentário, ele está lá filmando, né? Tudo que está acontecendo no Chile durante o governo do Salvador Allende, e aí tudo que acontece depois. Tem o golpe e a repressão e a resistência. E aí o documentário tem 3 partes, né? Uma parte é a chegada do Allende, a outra é a preparação do golpe, e a terceira é a resistência. E é fenomenal o documentário, porque... Olha, você vai vendo ali, parece o Brasil, assim, né? O cara vai lá filmar as manifestações lá dos golpistas, né? Aí tá lá aquela rapaziada branca batendo panela, né? A burguesia não é muito criativa, né? Ela repete as coisas assim, os carros de elite, aí depois tem as manifestações populares, e ele ia conversando com as pessoas na rua, assim, ia nas favelas, lá, entrevistava as pessoas.
você nunca via assim. Eu lembro de uma cena que ele retrata uma mulher grávida carregando um bebezinho, cara, evidentemente assim, uma pessoa do povo assim, e ela dizendo, olha, o Allende precisa fazer isso, isso e isso, não sei o que. Ela estava pensando a realidade do país ali, e esse tema da politização ali, eu acho que e garantir essa coisa da conscientização que o Paulo Freire falava, eu acho que não à toa, né? Vejam, né, o Paulo Freire ele vai para a cadeia depois do golpe, né? E quando consegue o exílio, o primeiro país para o qual ele vai é para o Chile. Ele vai lá trabalhar para o Salvador Allende, aí só depois, quando tem o golpe lá, que ele precisa fugir da América Latina, né? Mas e esse tema da conscientização, né? Porque quando a gente está falando de organização política, a gente está falando, na verdade, de politização, de conscientização, das pessoas pensarem, né, que como o meu tema aqui cotidiano, o meu probleminha cotidiano, tem relação com o seu, que tem relação com o de outra pessoa, e por isso que a gente precisa estar junto para travar uma luta conjunta. Né? E aí, então, para a gente concluir, que já extrapolamos bastante nosso tempo, você tem uma banca daqui a pouco, só para a gente pensar, diante disso tudo, a nossa categoria da psicologia e especialmente pensar quais as contribuições, qual a forma de atuação da psicologia e da psicologia política para a discussão dessas questões do trabalho, desse cenário todo da vida e o bem viver de trabalhadores e trabalhadoras e todos na sociedade. Então, para a gente fechar a nossa que eu gostaria de ficar aqui amanhã inteira. Não, essa pergunta é muito boa. Assim, como categoria profissional, né, a psicologia, a gente tem várias classes, vários gêneros, várias raças atravessando ela, né? Com hegemonias, né, de projetos dentro da profissão, etc. e tal. Mas, obviamente, né, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar construir um projeto de ciência, um projeto de profissão, né, que seja atendendo os interesses dos setores explorados, dos setores mais oprimidos da nossa sociedade, etc. Eu acho que assim, as transformações que ocorreram, né, na psicologia brasileira, né, antigamente, né, boa parte dos psicólogos que estavam ali registrados profissionalmente eram profissionais liberais. Essa não é mais a nossa realidade, né? A maior parte hoje, psicólogos e psicólogos, são pessoas que estão trabalhando precariamente, né? E são profissionais assalariados, quando muito, né? Muitos enfrentando o drama do desemprego, né? Então, vamos dizer o seguinte, a maioria hoje da psicologia é classe trabalhadora, assim, propriamente dito, né? E acho que em alguns anos, né, quando caso a política de cotas seja mantida e tal, acho que a gente também vai ver mudanças significativas na composição racial também, espero, etc. Vamos ver como que as coisas se desdobram no futuro. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, né, eu acho que é importante, como organização profissional, a gente disputar projetos para a nossa profissão, né, que favoreçam bandeiras históricas, né, de direitos humanos e bandeiras históricas da classe trabalhadora. Acho que, em uma medida, o setor que hoje está, né, eu votei na chapa, por exemplo, hoje que está no Conselho Federal, tá, acho que expressa um pouco isso, né, foram importantes na luta aí contra barbaridades como a cura gay, né, apoiaram muito a luta contra os liberais lá que eles se chamam, né, de escola sem partido, mas que, na verdade, o que eles querem é impor o partido único, né, da ordem e tal. Eles... essa pauta, né, as bandeiras, né, o Conselho não vacilou, né, em se posicionar contra o golpe de 2016, acho que tudo isso é muito importante, acho que é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa um pouquinho mais, assim, eu acho que infelizmente a gente precisa disputar um pouco mais dentro da categoria, né? Acho que é importante a categoria começar a incorporar algumas bandeiras da classe trabalhadora, né? Então, acho que é muito importante discutir temas como piso salarial
por exemplo, né, o piso salarial, né, do psicólogo, da psicóloga que vai trabalhar num CRAS, um Centro de Referência e Assistência Social, o salário é patético, assim, né? Quando muito, 2 salários mínimos, bruto, né? Ou seja, sem os descontos dos impostos e tal, e aí você coloca um psicólogo responsável por um território com 200 mil pessoas recebendo 2 salários mínimos, 40 horas, sinceramente, não tem como você fazer um bom trabalho nisso, né? Então, defender uma pauta, né, de elevação do piso, redução da jornada de trabalho, né, para garantir, né, a gente ter a gente dedicar a nossa profissão melhor para os setores, né, que são os mais favorecidos da nossa sociedade, eu acho que é extremamente importante, etc. A outra coisa, então, isso eu estou dizendo assim, em termos de discussão de conselho, essas coisas, né? Agora, eu acho que a outra grande contribuição que a gente pode fazer, né, muitos de nós precisamos nos organizar, por exemplo, né, eu, você aqui, né, a gente está trabalhando na educação, a gente precisa se sindicalizar e lutar junto com outros trabalhadores de outras áreas por melhores condições, né? Psicólogo que está ali num CRAS, que está num CAPS, precisa estar dentro do sindicato de trabalhadores da saúde ou de servidores municipais, etc., para, inclusive, ter melhores condições de trabalho e disputar coisas mais amplas da nossa sociedade, né? E a outra coisa que eu acho que é a grande contribuição que a psicologia política vem oferecendo, né, desde as suas origens aqui no Brasil, desse movimento mais recente aqui, né, que tem relação com a história da BPP, né, é a defesa dos princípios básicos, assim, né, dos direitos humanos, da democracia, da construção de um projeto de sociedade, né, em que a gente tem a igualdade real, né, e uma igualdade que igualdade real, né, não é homogeneização das pessoas. Igualdade real é criar um mundo que possibilite cada personalidade existir, se afirmar de acordo com a sua singularidade, né? Então, eu acho que a posição que a BPP vem fazendo no último período, né, ter acompanhado a gestão de vocês aí de longe, né, mas que a Zaira aqui, que está comigo, está participando, com o Fredinho ainda ali na cabeça e tal. Acho que o Fredinho vai surtar de tanto trabalhar aí, mas precisa se preocupar aí com as condições de trabalho, Fred. Mas vem se posicionando sobre os temas fundamentais da realidade brasileira, né? Incorpora para a psicologia, né, as discussões sobre os desmandos desse governo, né, as barbaridades praticadas, a defesa da vida, né, nesse período de pandemia. Acho que essas são coisas muito importantes. Acho que a grande questão para a psicologia política, e é aí que vem a grande contribuição do Martim Baró, é pensar, né, que é uma psicologia desde a nossa realidade, né? Então, a gente pegar os temas fundamentais, os problemas fundamentais que estão vigentes, as contradições que estão hoje, né, e dar respostas, né, tendo em vista ali um projeto de construção de uma nova sociedade, né, eu acho que é a grande contribuição que a psicologia política pode dar, né? E hoje, né, necessariamente, isso significa combater o bolsonarismo, né? Antes, durante e depois das eleições. Aí. E aí não dá para não dizer fora Bolsonaro. Para encerrar essa nossa conversa. Sim. Olha, foi muito bom a nossa conversa, agradeço assim, em nome da BPP, né, essa disponibilidade. Espero que a gente possa se encontrar, né, em outubro, né, temos o Simpósio Nacional da BPP em BH. Eu acho que vai ser um momento de muita confraternização e muito debate depois de 2 anos, né, 2 anos e meio, quase 3, né, que a gente não faz essas aglomerações e que vamos para a rua, né, vamos coletivamente pensar. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade e essa fartura de ideias, né, que a gente teve aqui para tentar discutir. E é isso, professor, muito obrigada. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade aí, obrigado mesmo, obrigado para a BPP também pela possibilidade e cumprimentar pela iniciativa, bem legal mesmo.
Que ótimo. Então, a gente encerra por aqui e esperamos que nos próximos encontros a gente também possa conversar mais sobre isso. Um grande abraço a quem vai ver, ouvir essa entrevista. Ok. Até breve. Até breve, gente. Tchau, tchau.